Salve, salve meu povo, beleza? Bom, então, quinto e último problema, a gente vai discutir aqui o que foi falado na tutoria. Lembrando, a gente já tem outros 4 vídeos falando sobre os 4 primeiros problemas do PBL Medicina, primeira etapa, módulo 1. A gente já falou sobre metodologias ativas, história da medicina, medicina baseada em evidências, política nacional de atenção básica, estratégia da saúde da família, níveis de prevenção, rede de atenção em saúde. E agora a gente vai falar sobre ética e bioética. Roda a vinheta. Beleza, relembrando que a gente não tem a proposta aqui, né, de fazer um vídeo super elaborado, não sei o que. Na verdade é uma revisão do meu material aqui, pessoal, e que pode ser que seja útil para você também que está ingressando aí na faculdade de medicina, sobretudo com metodologia PBL, que tem a discussão dos problemas e tudo mais, tá bom? Coloca aí nos comentários, poxa, na minha tutoria foi diferente, a gente não abordou esses temas, pelo menos não nessa sequência, enfim, sei lá. Coloca aí, vamos discutir, é legal saber o que está acontecendo ao nosso redor, né? Então, o quinto problema, a gente falava muito sobre ética e política nacional de humanização. A gente entra em questões bioéticas e tudo mais, tá? Então, o Código de Ética Médica, né, é a resolução 2217 de 2018, tá? Então, é a última versão aí que foi, né, modificado alguns tópicos em 2019 também, tá bom? Então, teve outras 2 resoluções ali. Em 2019 é o último até agora, né, Código de Ética Médica que a gente tem aqui, tá bom? É engraçado que a gente tem 26 princípios que não tem como mudar, princípio é único, tá bom? E a gente tem 11 direitos, né, que seriam as normas disseológicas, e de 117 normas deontológicas, que são os deveres da nossa profissão. Óbvio que eu não vou trazer para vocês tudo que está no código, né? É só ler o código então. Mas assim, os pontos principais, o que a gente pode tirar de proveito de uma ou outra informação, tá ok? Os princípios fundamentais é o primeiro capítulo e eu ressalto o tópico 7, né? Então, exercer a profissão com autonomia. Então, a gente, quanto profissional, tem autonomia para poder agir, né? Sem contrariar os ditames de sua consciência, exceto se outro médico estiver ausente. Daqui a pouco a gente vai falar, por exemplo, sobre questões polêmicas, né? O paciente tem que abortar. Minha convicção pessoal não permite, né, que eu faça isso de bom grado. O que eu vou fazer? Passo para outro colega que resolve, puxa lá. Eu não sou obrigado a fazer isso. Agora, se não tem outro colega, se sou só eu mesmo nessa região toda aqui, aí o Código de Ética exige que eu execute a ação, tá? Bom, exceto automática ausência, se em caso de urgência e emergência, então a gente precisa também atuar para poder salvar a vida, ou se a recusa da minha assistência puder gerar danos no paciente. Então, não é uma situação grave, mas é potencialmente grave, né? Então, isso também pode, enfim, desobedecer o princípio da autonomia. Eu tenho o direito de não atender você, contanto que eu tenho outra pessoa para poder atender, senão não dá, tá bom? O tópico 11º fala sobre sigilo, né, que o médico deverá guardar sigilo, exceto nas situações previstas em lei, e a gente tem alguns detalhezinhos que daqui a pouco a gente vai reabordá-los novamente. E o 21º fala sobre considerar as escolhas do paciente desde que cabíveis. Então veja, aqui é um outro princípio ético, né, bioético na verdade, da autonomia. Então eu tenho autonomia profissional de executar conforme a minha concepção de vida. E o paciente tem a autonomia dele, que tem que ser respeitado. Inclusive lá atrás, no vídeo de metodologia de medicina baseada em evidência, né, o vídeo 3, a gente falava exatamente sobre isso. Alguns princípios que a gente vai ter que ponderar na hora de executar uma prescrição, enfim, uma terapêutica, né, para o nosso paciente, tá bom? Então, vamos lá, dos direitos, tá? O direito, o paciente no capítulo
2º lá fala sobre os direitos da gente, né, do profissional. Então, o médico pode recusar-se a executar atos médicos que, embora previstos em lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência. É exatamente o que ele já reforça isso como princípio, e agora ele fala de novo. Então, assim, você tem esse direito de se recusar a fazer alguma coisa, por mais que a lei fale que é para fazer, você não é obrigado a fazer, caso tenha outra pessoa que possa executar. Das responsabilidades, né? Agora já entra na parte deontológica do negócio. Das responsabilidades, a gente é proibido de delegar a outros profissionais atos privativos médicos, né? Então, por exemplo, um procedimento cirúrgico, o instrumentador vem aqui e faz aqui o corte com o bisturi. Não existe essa ideia, né? Então você não pode delegar para outros profissionais, tá? Atividades privativas médicas, tá bom? Proibido deixar de esclarecer o paciente sobre as determinantes sociais, ambientais e profissionais que esse cara está inserido. Então, você mora do lado de um córrego, não vou nem falar nada para ele que isso pode estar relacionado com a verminose recorrente que ele tem. Não, você precisa falar, é seu dever, tá? Você não pode se omitir disso daí. Os direitos humanos, né, no capítulo 4, vai falar que que nós não podemos, né, deixar de obter consentimento desse paciente quando possível, né? Então, uma parte da autonomia dele passa pela informação. Então, eu preciso esclarecer para esse paciente quais os prós e os contras de determinada terapêutica, e ele vai decidir por ele próprio. Eu quero fazer essa cirurgia ou não quero fazer cirurgia, caso seja algo factível, né, de uma cirurgia eletiva, por exemplo, neuroma de Morton, né? Então, um tumorzinho lá no nervo do pé que dói pra cacete. Se a pessoa não quer operar, não vai matar ela só vai ter dor o resto da vida. Então, fica, fazer o quê? Tá? Então, é um direito do paciente lá, tá bom? Não posso fazer nada sem consentimento dele. Participar direta ou indiretamente de pena de morte, né? Lembrar que no Brasil pena de morte é proibido, então nós não tem legalidade nenhuma, portanto o médico não pode participar. Com relação entre os pacientes e seus familiares, no capítulo 5, a gente tem no artigo 33, né, no 33º, deixar de atender urgência e emergência quando não houver outro médico. Na verdade é uma redundância, a gente já falou isso aí lá atrás também no princípio. Se você, mas eu não me sinto capaz para poder entubar alguém e tal, para poder, conduzir uma PCR. Mas você é o único médico, é você mesmo que vai tocar o barco nisso aí, tá bom? O 34º, fundamental sobre o sigilo, porque fala sobre a proibição de deixar de informar o paciente o diagnóstico, o prognóstico e os riscos e os objetivos do tratamento, né? Então eu sou obrigado a informar para ele tudo o que está acontecendo, e salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano. Então, poxa, se é um paciente que já está emocionalmente abalado, talvez ele não consiga absorver as informações, e pior, talvez ele fique mais depressivo, talvez eu possa causar um dano nesse paciente orientando ele. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Vou ter que orientar o seu representante legal, tá ok? Então, isso é uma questão que está com todas as letras no artigo 34º do capítulo 5 do Código de Ética Médica de 2017, reformulado em 2019. Bom, é proibido também a gente abreviar a vida. Então, a eutanásia é proibido perante o Código de Ética Médica. O capítulo 6º fala sobre a doação e transplantes. No meu ponto de vista, nada digno de nota, assim, de super relevante para a gente poder abordar. No capítulo 7, já fala sobre a relação entre nós, né? Entre os médicos, aí como ficaria. Então, o artigo 52º diz que é proibido desrespeitar a prescrição ou tratamento de outro médico, né? Então, condutas divergentes têm que ser respeitadas, tá bom? Salvo em situações de indiscutível benefício, por exemplo, quando uma conduta não é baseada em evidência. Então, não é uma opção, é uma má conduta, né? Uma iatrogenia, por exemplo. Então, aí nesse caso, a gente não pode ser negligente com o que está acontecendo. Eu preciso comunicar ao profissional que fez essa conduta
equivocada, por exemplo, e tentar convencê-lo, né, ou tentar explicar. É importantíssimo que a gente fale isso diretamente com o profissional e não com o paciente, jamais, né? Isso seria antiético. Você manifestar ali o seu descontentamento com a conduta do colega diretamente com o paciente, né? Ele não tem culpa de ter sido mal atendido. Então não adianta nada você lamentar com ele. Da mesma forma, não adianta nada você lamentar no corredor, no café, no almoço, né? Ah, você viu lá o que o cara fez, pelo amor de Deus. Então não existe isso daí, né? Isso é completamente antiético também, tá? Sobre as penalidades do Código de Ética, vale lembrar que elas ficam registradas em outra questão, né? Então, a lei do Código de Processo Ético Profissional Médico, que é de 1957, é a lei 3.068, no seu artigo 22, tá? Então, uma questão de penalidade não está prevista no Código de Ética. O Código de Ética Médica não fala sobre as penalidades. O Código de Ética de Enfermagem, por exemplo, fala sobre as penalidades de enfermagem. Isso eu achei uma coisa interessante. Bom, recapitulando então, a gente já falou sobre os capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No capítulo 8 fala sobre remuneração, né, que a medicina não é comércio, então você não pode ficar divulgando aí o que você faz, o preço que custa e tal, não sei o que, cada consulta é individual, então isso não pode ser assim, torto e direito. O capítulo 9 é um capítulo fundamental, fala sobre sigilo profissional, no seu artigo 73º, fala sobre revelar fatos, é proibido revelar fatos do paciente, isso é sigilo, tá? Salvo por motivo justo, que deve, ou dever legal, né? Ou algum consentimento por escrito dessa pessoa, tá bom? Vai ser proibido, mesmo se o fato for público e notório, não interessa. Mesmo se o paciente morreu, não me interessa. Mesmo se eu for testemunha de um caso, tá? Como testemunha de um caso, eu não sou obrigado a falar nada, eu tenho que, na verdade, eu sou obrigado a manter o sigilo. E eu vou chegar lá e falar assim, olha, eu estou impedido de, né, depor por conta do sigilo profissional, tá? E em suspeita de crime, então também, mesmo se for uma suspeita de crime, eu for testemunha, isso daí, eu não vou quebrar o sigilo médico-paciente com isso aí, tá bom? O artigo 75º fala sobre fazer referência a casos clínicos identificáveis. Então, naqueles onde eu coloque o rosto do paciente, ou o nome do paciente, né, o local que eu trabalho, o horário que foi atendido, como é que estava, tal setor, tal leito. Ah, mas eu não pus o nome, mas dá para identificar quem é o paciente, né? Então, tudo isso precisa ser, assim, não pode ser feito em virtude de quebra de sigilo médico-paciente, tá bom? Então, mesmo em anúncios, tá, ou assuntos médicos, mesmo com autorização do paciente, eu não posso fazer isso. Ah, mas o paciente quer dar um depoimento. Se é ele falando, é uma coisa. Olha, eu passei lá com o doutor, foi muito legal, eu gosto do cara. De boa. Ah, não, eu vou falar que ele falou. Não, aí não dá, tá bom? Os capítulos 10º, 11º, 12º, 13º e 14º vão falar sobre a documentação, auditoria e perícia, ensino e pesquisa, publicidade e algumas disposições gerais que eu pessoalmente julguei menos relevantes, pelo menos para uma questão aí de avaliação de prova. A gente tem também o Código de Ética do Estudante de Medicina, né? Então, homologado pelo Conselho Federal de Medicina em 2018, né? Ele vai citar o que é moral. Então, moral seriam as convenções dos grupos e o que é a ética, tá? Perante o próprio Código de Ética, tá? Palavras do Código de Ética. Então, a ética seriam as relações humanas, tá? Que a gente vai desenvolver no nosso caráter, né? Então, a moral, ela é uma construção em grupo. A moral seria como se dissesse o que fazer e a ética dissesse por que fazer, né? Então, isso é de mim para mim mesmo, tá? Então, vai lembrar que isso é uma construção social. Todo mundo nasce amoral, todo mundo nasce aético. Você não se preocupa quando você tem um mês de vida. Ah, não vou chorar de novo porque minha mãe tá cansada, né? Já acordou 4 vezes essa noite. Não, foda-se, tá ligado? Ah, não vou fazer xixi de novo porque ela acabou de tocar minha fralda. Não tem isso, tá? Então, a ética e a moral são construções sociais de uma civilização, tá? O Código de Ética do Estudante traz como princípios fundamentais que ele guardará sigilo,
manterá sigilo mesmo em grupos, tá, de conversas de mensagens instantâneas e tal, não sei o que, esses aplicativos de troca de mensagem, pode fazer, mas tem que ser com sigilo. Todos os sigilos que a gente viu lá para o Código de Ética Médica se aplicam para o estudante de medicina também, né? Então, a comunicação entre médicos e estudantes em caráter privativo para enviar dados ou tirar dúvidas com absoluto caráter confidencial e, obviamente, não recreativo, tá ok? Então, Código de Ética do Estudante, a gente cita o que é moral e o que é ética, e agora a gente vai discutir o que é a bioética, né? Então, a bioética seria a ética da vida, não é verdade? Então, é um bracinho da ética lá, e a gente tem a intervenção do homem sobre a vida. Então, quando a gente começa, né, essa é a definição de Junqueira, por exemplo, 2012. Então, desde a fecundação, né, a gente já tem uma vida humana sendo formada. Então, a bioética vai trazer, inclusive, aspectos de fertilização, aspectos de modificação genética, como é que isso vai se organizar dentro de uma bioética. Então, ela traz para a gente, em 1979, com Tom Bechamps e James Childress, a bioética principalista, que é hierarquizada. Então, um princípio é superior hierarquicamente aos demais. E a gente começa com o primeiro princípio, são 4. O primeiro da benevolência. Alguns autores colocam benevolência e o próximo, não maleficência, juntos, mas eles não são iguais, tá? São coisas que culminam para o mesmo fim, mas por caminhos diferentes. Então veja, o princípio da beneficência é prezar por fazer o bem. Então, eu tenho que fazer o bem. Esse é o primeiro princípio da beneficência. Agir sempre em benefício do paciente e da sociedade. Segundo princípio, um conceito hipocrático, né? Primum non nocere, né? Tem que colar aqui. Primum non nocere. Primeiro, não cause danos, tá bom? Então, é óbvio que a gente não quer causar dano ao meu paciente. Então, se eu pesar por esse princípio, eu vou evitar ao máximo os efeitos adversos ou indesejáveis, minimizando prejuízos para o meu paciente. O princípio da autonomia, que a gente tanto discutia, né, vai falar sobre o respeito às decisões especiais deliberadas por indivíduos capacitados. E para ele ser capacitado, ele tem que ter liberdade de decisão, né? Não existe liberdade se você não tiver não existe autonomia se você não tiver liberdade, a autodeterminação e informação. Lembrar que informação não é, falei pro cara, não, ele assimilou esse conteúdo, ele compreendeu, aí sim ele presta um consentimento, tá ok? Então a gente vai fazer toda essa dinâmica. E o próximo princípio da justiça, né? Que é o princípio da equidade, o princípio da imparcialidade. Então, os meus valores, eles não podem ficar na frente do atendimento. Eu tenho que valorizar o que é benéfico para o paciente, o que não vai fazer mal para ele e o que ele acha justo. Ok? Então, isso é autonomia para ele lá. Então, isso é justiça real, né? O que ele deseja, na verdade, né? E isso seria justiça, tá? Então, isso é muito importante que seja dito também, tá ok? A política nacional de humanização, aliás, vamos fazer mais uma só para revisar, né? Então, bioética seria os 4 princípios fundamentalistas, o benefício, peraí que entrou uma ligação aqui. Então, seria beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. Tudo isso é o que está nos princípios da bioética. Bom, a Política Nacional de Humanização, para encerrar o vídeo, vai tratar do indivíduo em 2003, né? Então, através de estratégias que articulam trabalhadores, gestores, usuários, todo o sistema de saúde, a gente tem os princípios da transversalidade, estava faltando um S aqui, na transversalidade do Humaniza SUS, né? Então, todas as políticas e programas do SUS deverão respeitar a Política Nacional de Humanização, desde a estratégia da saúde da família até a qualificação dos pacientes transplantados. Todo mundo vai ter que receber, né, um atendimento humanizado, ok? A indissociabilidade entre atenção e gestão.
Então a gente precisa sempre comungar tudo que está acontecendo. E o protagonismo e corresponsabilidade, e mais uma vez acredite, autonomia, né? Então autonomia de novo aí, usuário e sua rede sociofamiliar. As diretrizes da PNH, né, Política Nacional de Humanização, são o acolhimento, gestão participativa e cogestão, a ambiência, né, como que isso está se articulando dentro daquele território, clínica ampliada e compartilhada, que é um conceito que a gente já discutiu mais cedo, né, de dar autonomia para o indivíduo e para a sua família, valorização do trabalhador, né, valorização da gente. Então, inclusive no primórdio lá da estratégia da família, da carga horária da equipe, um dia era exclusivo para capacitação, né? Então olha o quanto a gente está valorizando o trabalhador. E a defesa do direito dos usuários. Para encerrar, a gente tem 3 conceitos que vão prezar toda a dinâmica do nosso comportamento, que são negligência, imperícia e imprudência. Lembrar que negligência, imperícia e imprudência são culpa, não são dolo, intenção, né? Você tem até o dolo eventual, que você assume o risco e tal, mas isso é culpa. Se você for negligente, imperito ou imprudente, você tem culpa do que você fez, tá bom? Então, o que são esses conceitos, né? Então, negligência é uma não ação. Eu não observei alguma coisa que eu deveria ter feito, mas eu não fiz. Então, negligência é uma não ação, tá? A gente tem a imperícia, uma ação para a qual eu não sou perito, né? Não sou qualificado para fazer, então eu não deveria estar fazendo, né? Veja, sei lá, o profissional tem N exemplos, né, cara? O profissional é um clínico recém-formado e tal, não sei o que, beleza. Aí ele se mete a inventar de fazer uma cirurgia plástica numa paciente. A cirurgia dá errado, ele foi perito. Mesmo se desse certo, tanto faz, ele foi imperito porque ele não é capacitado para aquilo, ele não teve essa formação formal, né? Parece redundante, né? Mas ele não teve essa capacitação formal, tá bom? E a imprudência é uma ação sabidamente errônea. Então eu sei que eu estou fazendo caca aqui, mas eu vou fazer, né? É uma atitude precipitada, né? Você não vai ser imperito na sua vida, imprudente nem negligente, mas na situação ali, o profissional ele assume o risco de causar um dano. Ele sabe que vai dar problema, sabe que pode dar problema, mas mesmo assim ele faz, tá? E quando você ultrapassa na faixa de proibida, é proibido ultrapassar, você ultrapassa. Isso é uma imprudência. Você sabe que tem um risco grande de dar problema, mas mesmo assim você faz sabendo do risco, ok? Bom, esses foram os 5 tópicos da tutoria que a gente dividiu em 5 vídeos, né? Então, o primeiro deles foi sobre as metodologias ativas, história da medicina no segundo, o terceiro foi medicina baseada em evidência, o quarto, política nacional de atenção básica, com ênfase em estratégia de saúde da família, e o quinto, agora, ética, bioética e política nacional de humanização. A gente ainda tem conceitos sobre morfofuncional, né, toda a parte de anatomia e planos e eixos, esqueleto, tecidos básicos fundamentais, sobretudo o epitélio, tá bom? E as práticas funcionais como biossegurança, pipetagem, cromatografia e tal, se der tempo, eu ainda quero gravar isso antes da nossa prova, beleza? Se você está vendo esse vídeo depois, né, em outro período e tal, não sei o que, espero que ele seja útil para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, tá ok, estudante? Bora, clica no sininho aí, se inscreve e tal, essas coisas que os youtubers pedem para fazer, e dá um joinha que mostra que a gente está no caminho certo. Valeu, até mais!